Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O assunto que eu quero trazer é o seguinte: por que o rei Ezequias de Judá, que era um servo de Deus, resistiu ao rei da Assíria, o grande império da Assíria, se ele era o governante de um país pequenininho, porque ele resolveu enfrentar um grande império? São várias as razões. A primeira delas, e a mais importante, é porque isso era vontade de Deus. A segunda é que não teve jeito. E, na verdade, ele não quis resistir. Ele tentou negociar e se submeter, mas não adiantou. E é sobre isso que eu quero falar. Quando a gente está sendo assaltado, o que a gente faz? Resiste ao assalto ou você se rende ao assaltante? Jesus deu uma indicação. Quando te levarem a capa, deixe levar também a túnica, ou seja, não resista ao perverso, foi o que Jesus falou. Então, se renda. Isso é um pouco difícil para mim, que tenho uma natureza de resistência, mas Deus tem usado de misericórdia para comigo. Eu até já tentei resistir em situações assim, mas Deus não deixou. Deus fez com que as coisas acontecessem de uma forma que não me permitiu resistir. Mas o rei Ezequias teve que resistir, porque era vontade de Deus. Como país, ele tinha que resistir ao Império Assírio. Mas ele tentou se submeter fazendo uma negociação, mantendo uma certa independência, mas também entregando tributo ao Império da Assíria. A primeira atitude, eu tenho aqui aberta a Bíblia em 2 Reis, no capítulo 18. A primeira atitude do rei Ezequias foi se render, porque ele tinha visto que o Império Assírio era muito grande, muito poderoso, muito violento, tinha acabado de tomar a Samaria, o reino do norte todo, acabou, dizimou com o reino do norte, matou a maioria das pessoas e os restantes levou para outros países e acabou com eles. E veio para cima de Judá. E começou, o rei Ezequias tentou resistir no início, mas não adiantou nada, porque o império da Assíria veio com o rei Senaqueribe e tomou todas as cidades fortificadas de Judá e cercou Jerusalém. Só faltava Jerusalém. O rei Ezequias entendeu: se com todas as cidades de Judá nós não conseguimos resistir, agora então com só Jerusalém, aí é que não vamos resistir mesmo. Então se rendeu e mandou mensageiros ao rei Senaqueribe da Síria dizendo: olha, eu quero me render, mas quero negociar essa rendição, quero manter uma certa independência, mas vou pagar o tributo que você estabelecer, nós vamos fazer o que vocês mandarem. Esta rendição não era vontade de Deus. E o que aconteceu? O rei da Síria não aceitou e disse: não, eu que vou entrar, vou fazer e acontecer. O rei Ezequias ficou numa situação difícil, cercado em Jerusalém. Estava diante de um grande império. A queda de Jerusalém seria coisa de dias, não demoraria muito. Então ele se entrega a todos, se rende ou resiste. Ele foi consultar a Deus, exatamente o que a gente deve fazer. E Deus disse: não se renda, eu vou lutar por vocês. Isto foi para disciplina, Deus já tinha avisado através de profetas aquela situação. Isso é para disciplina de vocês, para vocês aprenderem, e agora eu vou defender essa cidade. Vocês não se rendam, porque eu vou defender essa cidade. O Ezequias cobrou ânimo e resistiu,
animou o povo todo da cidade para esperarem em Deus, até que Deus agiu e acabou até por matar o rei da Assíria. O exército do rei da Assíria foi totalmente vencido e foi ali que começou a queda daquele grande império assírio. Uma grande vitória esmagadora, maravilhosa, que Deus deu ao servo Ezequias, mas não foi propriamente uma escolha dele, foi porque não teve outra opção. E eu quero exatamente falar sobre isso, trazendo para nós uma aplicação. Meu irmão, nem sempre a gente vai agir corretamente. Em tudo, nós deveríamos buscar conselho de Deus e através do nosso líder. Todo cristão tem que ter um pastor pessoal, um líder a quem recorrer. E em caso de situações difíceis, a gente recorre a Deus e ao nosso líder. Enfermidade, situação financeira, relacionamentos, problemas de pecado, fraquezas, dificuldades várias. A gente recorre a Deus e ao nosso pastor pessoal, ao nosso líder. O rei Ezequias ficou um pouco confuso no início, mas depois entendeu que não tinha mais o que fazer senão recorrer a Deus. E ele tinha o profeta Isaías perto dele, que era como uma autoridade espiritual que trazia a voz de Deus para ele. O rei Ezequias então fez aquilo porque não tinha outra maneira. Ele errou no princípio, ele errou, mas Deus não deixou que o erro dele trouxesse consequências e Deus o livrou. Mesmo nós falhando, Deus é misericordioso para conosco. No final, não adianta você agir por conta própria, desobedecer a Deus ou fazer algo de acordo com o seu nariz, porque a bênção vem de Deus. Quando a gente, no caso de uma enfermidade, recorre aos médicos, à medicina, remédios, tratamentos, etc., etc., às vezes não adianta nada. Aliás, para dizer a verdade, na maioria das vezes não adianta muito. Mas quando a gente recorre a Deus, então Deus vai trazer a solução. O caminho é este: não vá primeiro aos meios, vá primeiro a Deus. E mesmo que você for primeiro aos meios, vá a Deus depois, porque Ele vai agir, Ele vai atuar. A mensagem que eu quero deixar para você é a seguinte: não pense que Ezequias foi um grande herói, que tinha muito claramente na mente dele o que fazer. Não, ele estava confuso realmente e ele errou no princípio. Mas como ele era sincero, Deus não deixou que o erro dele continuasse, trouxesse consequências, mas Deus agiu. Então, se você é sincero, pode errar, pode falhar, mas Deus vai acertar a sua vida depois. E se você errou, falhou 1, 2, 3 vezes, peça perdão a Deus e busque a direção de Deus. A mensagem da graça é esta: não importa quantas vezes você errou ou falhou antes, mas a partir de agora, busque o Senhor sinceramente e se renda a Ele, ao Senhor, de todo o seu coração.